é bom. Mas Dios es bueno. E me sinto como um leão na cova dos Daniéis, Me siento como un león en la cueva de los Danieles. mas me cabe a mim esse turno. Mas Me cabe a esse turno. Essa resposta. me tocó este turno. Mas quero te convidar a se colocar de pé, Quiero invitar a ustedes a colocarse de pie un momento para que possamos fazer um tempo de oração. para poder hacer un tiempo de oración. Gostaria que aqueles que falam em línguas, Me gustaría que aquellos que hablan en otras lenguas, que podem soltar as suas línguas, que puedan soltar sus lenguas para fazermos uma oração aqui neste momento. para hacer una oración en este momento. Pai Santo, nós nos alinhamos agora com o Teu trono. Señor, ahora nos alianzamos y nos alineamos con una sola oración. Nós aliançamos com o Teu trono, Senhor. Nos alianzamos con tu trono, E Señor, ordenamos o nosso coração e nossa mente com o Teu trono. y nosotros alineamos nuestro corazón y nuestra mente con tu trono. Porque trono fala de governo. Porque el trono habla de gobierno. E nós pedimos que o Senhor toma total governo e domínio Y pedimos, Señor, que tomes total control y dominio sobre todo este território. sobre todo esta E na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, autoridad de nuestro Señor Jesucristo. nós amarramos agora Ahora trabajamos. todo espírito territorial Ahora matamos todo espíritu territorial que tenha se levantado que se haya levantado contra o movimento do Teu reino neste lugar. contra el movimiento de tu reino en este lugar. Declaramos estabelecido Declaramos establecido um conselho do reino dos céus. un consejo del gobierno. Há ministros neste lugar. Hay ministros en este lugar. Ministros são aqueles que tomam decisões. Ministros que toman decisiones. São os ministros que escrevem as leis, fazem os decretos. Son los ministros que extraen las leyes y decretos. E como ministros do Teu reino, Y como ministro de tu reino, decretamos agora decretamos ahora a manifestação gloriosa la manifestación do Teu reino neste lugar. de tu reino. Fechamos as portas de entrada. Cerramos las puertas de entrada. Nenhum espírito maligno, Ningún espíritu, nenhum espírito de confusão ningún espíritu de confusión adentrará neste lugar. atentará en ese lugar. E nós ordenamos agora Ahora ordenamos que haja fogo dos céus, movimentos das águas espirituais. Move-te, Espírito de Deus. Escute-me, irmãos. Escuchen, mis hermanos. Estamos em um momento Estamos en un momento muito estratégico muy estratégico. e que marcará um antes e depois. Marcará un antes y un después. Não sei quantos de vocês puderam sentir, No sé cuánto ustedes están sentidos, mas desde o primeiro dia da convenção, mas desde el primer día de la convención há uma batalha espiritual muito forte. ha habido una batalla espiritual muy fuerte. Eu pedi à apóstola Sandra Yo le pedí al apóstol Santo que pedisse ao apóstolo Juan que diera al apóstol que Juan no primeiro dia pudéssemos fazer um tempo mais de oração, que pudiéramos hacer un tiempo mucho más fuerte. porque eu vi um ambiente carregado. Porque yo vi un ambiente cargado. E agora pela manhã, Y ahora por la mañana, enquanto o apóstolo Fonte ministrava, mientras el apóstol Juan ministraba, eu pude ver aqui sobre nós yo pude ver sobre nosotros anjos ángeles, com espadas, ángeles con espadas, estavam guerreando, travando espadas, tomando espadas, com demônios espirituais, zombies espirituales, anjos com coraças pretas, ángeles con corazas, coraças pretas, corazas negras, e com a espada de cor, não cor branca, malanta branca, como con inox. espadas color blanca y luminosas.
Estamos em uma guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. E os filhos maduros, Los hijos maduros, os filhos entendidos, los hijos entendidos, precisam despertar necesitan pelo que o despertar Espírito Santo de Deus dentro del Espíritu Santo de Dios, está fazendo neste momento. de lo que está haciendo en este Os filhos maduros Los hijos maduros precisam sair do consciente, tienen que ser conscientes, precisa sair necesitan salir do consciente con consciente e ir mais allá, y más allá no subconsciente, sobre el subconsciente para capturar para capturar o que Deus que Dios está fazendo está haciendo neste momento. en este momento. Quantos me entendem? ¿Cuánto están entendiendo? Amém? Amén. Pode aplaudir o Senhor, Espírito Santo. Pode se assentar. Pueden estar siendo. E quero te pedir carinhosamente, Yo quiero pedirle cariñosamente, se você não é médico si usted no es médico e nem um cirurgião, y menos cirujano, então pega o seu telefone, entonces agarre sus teléfonos vai lá e coloca "Não me perturbe". y dice, coloque no me perturbe. Aí um aplicativo aí, Hay una aplicación onde você coloca aí "Não me perturbe". que dice no me perturbe. Ainda que vão te chamar, Cuando alguien te llame, não vai tocar. no va a tocar. Quando terminar a conferência, Cuando cuando termine la conferencia, você responde as mensagens e as ligações. usted responde los mensajes y las llamadas. Quero te pedir que conecte com o Espírito. Quiero que se conecte con el Espíritu. Nesta manhã, En esta mañana, eu quero falar sobre a responsabilidade com a semente. yo quiero hablar en esta mañana de la responsabilidad con la simiente. Em Gênesis capítulo 1, En Génesis capítulo 1, versículo 28. capítulo 1, versículo 28. Sim, pode ler. Y Dios os bendice. No, vamos a buscarlo en español. Después me toca traducir este verso 1:28. 1:28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nesse versículo, En este versículo, nós temos 5 verbos que são o mandato cultural do homem. aquí en este versículo existen 5 mandatos culturales, Verbos verbos. que são o mandato cultural do O homem. sea, hay 5 verbos que son mandatos culturales al hombre, Que começa com a fertilidade. que comienzan con la fertilidad. Agora, o que é fertilidade? Ahora, ¿qué es fertilidad? Fertilidade é ter semente. Fertilidad es Ter semente. tener simiente, É ser fértil. es ser fértil, Ser fecundo. es ser fecundo. Multipliquem-se e encham a terra. Multiplíquese y llenen la tierra. Isso é um mandato de domínio apostólico Ese es un mandato de dominio que apostólico afeta a cultura. que afecta a la cultura. Toda a cultura de face da terra Toda la cultura sobre la faz de la tierra é afetada por este mandato cultural apostólico. es afectada por este mandato cultural apostólico. Ou seja, ocupem espaços. O sea, ocupen E espacio. à medida que vão ocupando os espaços, Y a medida que van ocupando espacio, sujeitam tudo à missão de Deus. ustedes se sueltan a la misión de Dios. Todo o potencial seja submisso. Todo potencial sea suministrado. Então tem a autoridade para dominar sobre tudo. Tiene autoridad para dominar sobre todo. Esses são os 5 verbos Estos son los 5 verbos do mandato de Deus del mandato de Dios para o homem. para el hombre. E começa com fertilidade. Y comienza con fertilidad. É importante entender que Deus abençoou o homem com a semente. Es importante que Dios bendiga al hombre con la simiente. É importante entender Es importante entender que Deus abençoou o homem com a semente. que
bendijo al hombre por la simiente. Porque a única maneira Porque la única manera de perpetuar a humanidade de perpetuar la é por humanidad meio da semente. es por medio de la simiente. Então entender isso é fundamental, Entonces entender esto es fundamental. porque Deus trabalha de maneira geracional. Porque Dios trabaja de manera general. Portanto, Por tanto, quem espera, quien espera, quem trabalha para o reino vindouro, quien trabaja para el reino de Dios, reino vindouro, el reino de Dios, deve pensar de forma transgeracional. debe pensar de forma transgeneracional. O que significa? ¿Qué es lo que significa? Isso é pensar qual é o nosso legado, Eso es pensar cuál es nuestro legado. qual é a responsabilidade para com a próxima geração. ¿Cuál es la responsabilidad para con nuestra próxima? Se esperamos a era vindoura, Si esperamos que se vaya, se esperamos a era vindoura, si esperamos la era venidera, mas não temos o compromisso com a próxima geração, y no tenemos un compromiso con la próxima generación, ao contrário do que a palavra nos garante, al contrario de lo que la palabra nos nós garantiza, teremos uma esperança confusa, que tendríamos una esperanza confusa, como o reflexo de uma fé inocente, como una reflexión de una fe, uma fé incoerente. una fe incoherente. Deus é o Deus de Abraão, Dios es Dios de Abraham, Deus de Isaac e Jacó, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, é o Deus das gerações es Dios de las generaciones. e trabalha para, a partir da nossa responsabilidade com a semente, Y trabaja a partir de la responsabilidad con la de nossa responsabilidade de nuestra responsabilidad con la siguiente. com a semente. Con la siguiente. A semente ela possui pelo menos 3 significados: La siguiente por lo menos tiene tres significados: vida, vida, palavra palabra e recursos. y recursos. Falam comigo: vida, Hable conmigo: vida, palavra palabra e recursos. A semente tem a ver com a forma com que perpetuamos a vida através das gerações. y la palabra, A semente la siguiente, tem a ver tiene que ver com a forma con la que forma perpetuamos que perpetuamos a vida la vida através das a gerações. través de las generaciones. Mas a responsabilidade Mas la responsabilidad para com a semente con la siguiente não tem a ver apenas com gerar uma geração, no tiene no solamente con generar una generación, mas tem a ver também com estabelecer mas también tiene que ver con establecer a palavra de Deus la palabra de Dios dentro dentro dessa nova de geração. esa nueva generación. Quantos estão me entendendo? ¿Cuánto me están entendiendo? Escute isso. Escuche esto. Uma coisa é ter a vida bios. Es una cosa es tener la vida Dios de Dios, Biologia. biología, Dios. Outra é ter a natureza recriada Otra es tener la naturaleza recreada e renascida do reino na vida bios. y renacida en la vida Dios. Não. Outra coisa Otra cosa é ter a natureza es tener la naturaleza recriada e renascida recreada y renacida do reino del reino na vida bios. en la vida Dios. O que promove essa natureza Lo que provoca esa naturaleza é receber es recibir a palavra de en Deus. la palabra de Dios. É por isso que o apóstolo Paulo, Es por eso que el apóstol Pablo, ele vai falar aos Coríntios, él le va a hablar a los Corintios, capítulo 4, versículos 15, capítulo 4, versículo 15, porque porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, porque aunque tuvieras millares de mentores o Maestros. cuidadores en Cristo, não tens, contudo, muitos pais, no tendrán contigo muchos padres, pois eu vos gerei porque yo los generé em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Também vai dizer em Gálatas, Aquí también dice en Gálatas, capítulo 4, capítulo 4, versículo 19, versículo 19. será que vou ter que passar, Dice, ¿será que sentir novamente dolores de parto? Ok. Eu estou parafraseando, ok? Ok. Será ¿Será que tenho que passar que tengo que pasar, dores de parto novamente tengo que pasar nuevamente dolores de parto até que Cristo hasta que Cristo seja formado em vocês? sea formado en ustedes? Escute isso. Escuche eso. Das 13 vezes Las 13 veces que aparece a palavra discípulo que aparece la palabra discípulo no Velho Testamento, en el Antiguo Testamento, 10 delas
10 de ellas é a palavra ben, es la palabra Ben, que é a palavra filho. es la palabra hijo. Então, o discipulado, Bueno, el discipulado, que tem a ver com Cristo, que tiene que ver con Cristo, sendo formado pela palavra siendo formado por la palabra dentro de nós, dentro de nosotros, é uma experiência es una experiencia apenas de transmissão de conhecimento, apenas de transmisión de conocimiento, ou é um processo gestacional da vida espiritual? o es un proceso estacional de la vida Espiritual. Essa é uma pergunta. A relação pai e filho Y la relación de padre e hijo tem vida, tiene vida, tem genética, tiene genética, tem DNA, tiene DNA, tem espírito. tiene espíritu. E isso nos compromete muito mais. Y eso nos compromete mucho más. A relação professor e aluno, La relación de profesor y alumno, e a palavra aluno aí é matetes, y la palabra alumno es matetes, ou é a relação pai e filho, y la relación padre ou é la a relación pai e filho, padre e hijo que é uma relação com bem. es una relación con Ben. Então, gerar filhos Generar hijos é ver uma nova geração surgir. es ver una nueva generación surgir. Quantos estão acompanhando? ¿Cuántos me están acompañando? Mas tem a ver que a semente é a palavra, Mas tiene que ver con la siguiente, la palabra. que é a palavra. ¿Qué es la palabra? É preciso colocar essa palavra do reino Es necesario colocar esa palabra del reino dentro dessa nova geração. dentro de esa nueva generación. Em Mateus capítulo 13, Mateo capítulo 13 diz que primeiro dice primero, recebe o coração, primero recibe el e corazón, o coração aí representa a terra, y el corazón ahí representa tierra, uma semente, una simiente, que é a palavra. que es la palabra. E em seguida, Y enseguida, o texto passa a tratar y el texto para tratar como homem, como hombre, que é a semente, que es simiente, e que também é plantada que también es plantada na terra, en la tierra que é o mundo. y el mundo. Quantos compreendem? ¿Cuánto comprenden eso? Então é justamente Justamente quando estamos no mundo, que estamos en el mundo, que é sobre pressão, es sobre la presión que percebemos que percibimos, a qualidade da semente la cualidad de la simiente que foi plantada dentro de nós. que fue plantada dentro de nosotros. Por isso que não podemos questionar Por eso es que no podemos cuestionar a instabilidade de uma geração. la estabilidad de una inestabilidad. Instabilidade Por eso no podemos cuestionar la inestabilidad de uma geração de una generación se não tivermos a competência si no tuviéramos la competencia de colocar uma palavra de colocar una palabra que é a semente viva que es la simiente viva dentro dela. dentro de esa generación. Vou repetir isso. Voy a repetir eso. Não podemos questionar No podemos cuestionar a instabilidade la inestabilidad de uma de geração una generación se não tivermos a competência si no tuviéramos la responsabilidad de colocar uma palavra que é a semente de colocar una palabra que es la simiente, viva dentro dela. una palabra viva dentro de esa generación. É fácil trancar uma geração num guarda-roupa Es fácil atrancar una generación en el guardarropa. e torcer para que ela se torne adulta. Ahora, para que esa Não. É fácil es fácil trancar uma geração atrancar una generación dentro de um guarda-roupa dentro de un guardarropa. e torcer para que ela se torne adulta. Y entonces, Esperar esperar que ella se vuelva adulta. adulta. Porque a nossa responsabilidade Porque nuestra responsabilidad, não é apenas de gerar filhos biologicamente, porque nuestra responsabilidad no solamente es generar hijos biológicamente, mas plantar a palavra, mas plantar la palabra, plantar a semente plantar la simiente que promove a natureza do reino que promueve la naturaleza del dentro da próxima geração. dentro de esa próxima generación.
Para isso, precisamos mais do que líderes. necesitamos mucho más que líderes. Nós precisamos, líderes e professores. Necesitamos más que líderes y profesores. Nós precisamos de pais, Necesitamos de padres. porque não usam uma geração. No Pais que não usam uma geração padres que no usan una generación. para promover suas plataformas pessoais. No padres que usan la generación para promover sus plataformas. Pais que doam sua vida. Padres que Doam. Dona sua vida. doblan su vida, o sea, se esfuerzan Para que os filhos sejam melhores para que sus hijos sean mejores e chegam mais longe do que eles. y que lleguen más lejos que nosotros. Precisamos assumir uma responsabilidade Necesitamos asumir una responsabilidad para com a semente. para con el siguiente. Aleluia. Aleluya. Semente também tem a ver com recursos. Y siguiente también tiene que ver con recursos. Eles vão ser mordomos de Cristo. Ellos tienen que ser mayordomos de Cristo. Eles vão perpetuar não apenas a vida bios, Ellos no solamente van a perpetuar la vida de Dios, mas o propósito eterno de Deus na terra. mas el propósito eterno de Dios en la tierra. Uau! Wow. Não perpetuarão apenas a vida bios, No solamente perpetuarán la vida de Dios, mas perpetuarão o propósito de Deus na terra. mas perpetuarán el propósito de Dios en la tierra. Glória a Deus! Gloria a Dios. Precisamos de gente que não só faça filhos, No, nosotros necesitamos gente que no solamente genere hijos, mas de gente que perpetue um propósito. mas generar De hijos gente, de gente que perpetúa un propósito. o que Deus tinha para Abraão, Para que, como Dios tenía para Abraham, o que Deus porque Dios tinha para Abraão tenía para Abraham, era: Abraão, faça um filho. dice Abraham, Não, era era Abraão, Abraham, faça um filho. haga un hijo, Ou era o era, Abraão, perpetue um propósito. o Abraham perpetuó un propósito. Sim. O que Deus tinha para Abraão Lo que Dios tenía para Abraham era: era, Abraão, Abraham, faça um filho. haga un hijo, Ou o Abraão, Abraham, perpetue um propósito. perpetúe usted un propósito. Isso envolve a forma como deveríamos gerar um filho, Eso envuelve la manera como debemos engendrar o generar un hijo, com o esperma, como esperma, com o esperma. como esperma. Isso envolve Eso envuelve a forma la forma como deveríamos gerar um filho como deberíamos generar un hijo com esperma, con esperma, ou gerar um filho o generar un hijo a partir de uma palavra de aliança generar un hijo a partir de una palabra de alianza e ensinar esse filho y enseñar a ese hijo a aprender a a aprender a lidar com a gestão de vida lidiar con la gestión de vida e recursos y recursos para perpetuar um propósito. para perpetuar el propósito. Quando o pecado entrou na estrutura humana, Cuando el pecado entró en la estructura humana, afetou a natureza da semente. Afetou afectó a natureza la naturaleza de da la semente. Tanto no perpetuar da vida bios, cuanto a perpetuar la vida de Dios quanto na distorção do entendimento, y cuanto a la extorsión del entendimiento, quanto na administração de recursos. cuanto a la administración de recursos. Então o pecado Entonces el pecado afeta a estrutura afecta a la estructura da natureza da semente, de la naturaleza de la siguiente que muda que cambia em três dimensões. en tres dimensiones. Cambia. Onde está entendendo? ¿Cuánto está entendiendo? Na administração de recursos, La administración de recursos, no entendimento el entendimiento e na vida y biológica. la vida biológica. Quando Deus Cuando Dios vai preservar uma semente a partir de Noé, Cuando Dios va a preservar la simiente a partir de Noé, você acha que ele estava salvando uma família ou uma semente? él está, Você pensa ¿usted piensa que él estaba salvando una familia o estaba salvando una simiente?
Quando Deus fala com Abraão, Cuando Dios habla con Abraham, ele disse: Él dice, a aliança que eu faço contigo la alianza que yo hago contigo não é apenas de preservar, no es apenas de preservar. mas quando quero trazer uma promessa, Cuando quiero traer una promesa, de você vai ser, que usted va a ser, de você vai nascer, que usted va a nacer um descendente, un descendiente. da mesma De forma la misma que forma eu prometi a Eva. que yo prometí a Eva, O que Deus está falando a Abraão lo que Dios está dando a Abraham, é que vai abençoá-lo para ser um homem poderoso, que Dios lo va a bendecir para ser un hombre poderoso, ou está falando: o está hablando, Abraão, Abraham, você vai ter que assumir responsabilidade usted va a tener que asumir para responsabilidad com a semente que você tem. con la simiente que usted tiene. Vocês estão me entendendo? ¿Cuánto me está entendiendo? Aleluia, glória a Deus. O problema El problema era com a semente de Abraão era con la simiente de Abraham ou com o útero de Sara. o con el útero de Sara. Novamente, o problema El problema era com a semente de Abraão era con la simiente de Abraham ou o era com o útero de Sara. con el útero de Sara. Não, o problema não era com a semente. El problema no era con la simiente. A semente era boa, La simiente era buena, mas ele tinha que saber mas él tenía que saber o que iria fazer com a semente. qué iría a hacer con esa simiente. Não é qualquer útero No es cualquier útero que está pronto que está listo para receber tua semente. para recibir tu simiente. O problema é que Deus El problema es que Dios, fala: essa semente é para o útero de Sara. el Señor decía que esa simiente era para el útero de Sara. Mas aí vem você Mas ahí viene usted e diz: y dice, o útero de Agar é mais rápido, el útero de Agar es más rápido, é mais fácil. más fácil. Então, quando Deus chama Abraão, Entonces cuando Dios llama a Abraham, ele está dizendo: Él está diciendo, vou estabelecer uma nova família, yo voy a establecer una nueva familia, um novo tipo de gente, un nuevo tipo de gente, que será o protótipo que será el prototipo, de como vou abençoar todas as gerações. porque cómo va a ser que voy a bendecir toda la Um gente. protótipo Prototipo de como vou abençoar que voy a bendecir todas as gerações. todas las generaciones. O que é mistério Lo que es un misterio, é que todos eles casaram el misterio es que todos ellos se casaron com a mulher estéril. con mujeres estéreis. Por que será? ¿Por qué será? Fala com a pessoa do seu lado: por que será? Dice que está a tu lado, ¿por qué será? Isso se chama administração divina. Eso se llama administración divina. Falam comigo: administração divina.